O tema que nos foi proposto é o desafio da mediunidade nos tempos atuais. Então, nós ficamos buscando, refletindo sobre o efetivo desafio ou os desafios que se enfrenta hoje em termos de mediunidade. E, seguramente, o primeiro que nós poderíamos pontuar em relação à mediunidade é o estudo. A ausência de estudo ainda tem sido um grande obstáculo para o avanço, a propagação do ensinamento espírita e a aplicabilidade do saber espírita na mediunidade. Porque a mediunidade é um sentido natural humano que se expressa individualmente. Então, o espiritismo, ele vem para espiritualizar tudo que é humano. E, nesse sentido, nós trouxemos aqui o último parágrafo de O Livro dos Médiuns. Depois que Kardec faz todo o estudo da psique humana e estuda a fenomenologia, a faculdade mediúnica, dentre as suas diversas expressões, porque é uma faculdade multiforme, ele então anota o seguinte: de fato, a facilidade com que algumas pessoas aceitam tudo que vem do invisível sob o pálio de um grande nome é que anima os espíritos embusteiros. A lhes frustrar os embustes é que todos devem consagrar a máxima atenção. Mas, a tanto, ninguém pode chegar, senão com a ajuda da experiência adquirida por meio de um estudo sério. Daí o repetimos incessantemente: estudai antes de praticardes, porquanto esse é o único meio de não adquirirdes experiência à vossa própria custa. Kardec começa o Livro dos Médiuns falando da importância do conhecimento prévio antes da prática. E conclui a obra com o mesmo pensamento. Então, o que se tem percebido é exatamente essa compreensão que necessita chegar ao meio espírita, aos adeptos espíritas. O Espírito Emmanuel, no livro Seara dos Médiuns, tem uma mensagem que é uma mensagem que nós consideramos uma mensagem reveladora. Quando você lê rapidamente a mensagem, você tem a impressão que Emmanuel está fazendo uma análise histórica. Mas como ele é um espírito superior, o que ele faz, na verdade, é nos trazer uma grande revelação acerca do plano ou do planejamento que foi e é para que a alta espiritualidade trouxesse à Terra as grandes revelações acerca da vida espiritual, na busca de espiritualização do nosso planeta. A mensagem intitulada Aviso, Chegada e Entendimento. Então, na mensagem Aviso, Chegada e Entendimento, ele explica que a vinda da espiritualidade maior
à Terra para elevar o homem a planos superiores, estabeleceu-se em 3 fases: a fase do aviso, a fase da chegada e a fase do entendimento. E Emmanuel informa acerca de alguns médiuns que foram referência nessas fases e que colaboraram para que esse trabalho da alta espiritualidade se consolidasse aqui na Terra. Então ele menciona o grande místico Swedenborg, que começa as revelações acerca da dimensão espiritual, da sociedade dos espíritos. Mas segundo a sua compreensão, segundo o seu entendimento, bem antes da codificação de Allan Kardec. Então, ele já tinha desdobramentos. Swedenborg era muito consultado por altas autoridades, por reis, que, através da mediunidade dele, obtinham revelações, informações muito importantes, segundo a necessidade. Se até as pedras falarão, não é? Que dirá eu sem microfone, falo. Então Emmanuel diz que tem 2 grandes inimigos do médium para o seu apostolado. O primeiro inimigo do médium reside dentro dele mesmo. É o próprio médium, o seu grande inimigo. E ele vai dizer, é o personalismo, é a ambição, a ignorância, ou a rebeldia no voluntário desconhecimento dos seus deveres à luz do Evangelho. Fatores de inferioridade moral que não raro o conduzem à invigilância, leviandade e à confusão dos campos produtivos. Esse é o primeiro inimigo do médium. E o segundo inimigo do médium, diz Emmanuel, mais poderoso inimigo do apostolado mediúnico, não reside no campo das atividades contrárias à expansão da doutrina, mas no próprio seio das organizações espiritistas, constituindo-se daquele que se convenceu quanto aos fenômenos sem se converter ao Evangelho pelo coração, trazendo para as fileiras do Consolador os seus caprichos pessoais, suas paixões inferiores, tendências nocivas, opiniões cristalizadas do endurecimento do coração, sem reconhecer a realidade de suas deficiências e a exiguidade dos seus cabedais mais íntimos. O segundo inimigo do médium é o grupo, que muitas vezes estimula a vaidade do médium. Pessoas personalistas que querem impor as ideias próprias, porque nós precisamos entender que o Espiritismo é a doutrina dos espíritos e não dos espíritas. A casa espírita é a casa dos espíritos e não dos espíritas. Mas quando a gente impõe a nossa vontade, nós criamos expressões humanas dentro da instituição. Mas a doutrina veio para espiritualizar tudo que é humano. E Jesus, que foi o iniciador da era da mediunidade, tem uma lição extremamente importante que ele já dava à sua época aos médiuns de então, sobretudo os profetas, mas que chega com altíssima atualidade, porque todo o ensino de Jesus é de grande atualidade. É um pequeno trecho de Mateus no capítulo 7, quando Jesus diz aos médiuns de então: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio?
Não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu então lhes direi em altas vozes: afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. A palavra essencial aqui, o cerne, é a palavra iniquidade. Iníquo é aquele que prega uma coisa e faz outra coisa. Eu vou reler isso aqui rapidamente, dando uma interpretação espírita. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Ou seja, a gente não encontra a alta espiritualidade de boca, mas pelo esforço. Entrar no reino dos céus é fazer a vontade do meu Pai, que é cumprir as leis divinas, é fazer a vontade de Deus. Sobretudo a lei do amor, da justiça e da caridade. Aí nós nos espiritualizamos, que é encontrar o reino dos céus dentro de nós mesmos. Porém, segundo Jesus diz, nesse dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Ou seja, não nos mediunizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio, ou seja, não doutrinamos ou não esclarecemos muitos espíritos em reunião mediúnica? Não fizemos muitos milagres em teu nome, ou seja, não aplicamos muitos passes em teu nome? Então eu lhes direi em altas vozes: afastai-vos de mim, ó vós que fazeis obras de iniquidade. Muito obrigado. Então ele descreve uma paisagem espiritual, inclusive em desdobramento, caminhando pela rua, mas tinha algumas distorções, porque era a possibilidade da sua compreensão à época. Por exemplo, certa vez ele viu um espírito sentado numa cadeira no seu quarto e ele atribuiu que era Deus que estava ali presente com ele. Era o que ele podia entender, mas era um grande místico. Emmanuel pontua também o médium americano Andrew Jackson Davis, que foi considerado o médium da terceira revelação, porque ele havia publicado várias obras acerca da realidade espiritual e anteviu ou previu a chegada do espiritismo à Terra muito antes da codificação de Allan Kardec. Foi a fase do aviso. Foram os primeiros contatos da humanidade de forma mais direta com a dimensão espiritual. A segunda fase foi a fase da chegada. E o que caracterizaria a chegada, ou aqueles ícones ou referências dessa fase, seriam, por exemplo, as irmãs Fox, que trouxeram, não é, a identidade clara do espírito Charles Rosma, ou Rosna. Emmanuel chega a dizer que até mesmo diante da casa da família Fox, ouviram-se as palmas de quem chega. Então aí foi aquele momento em que a humanidade teve um contato de forma mais direta com a manifestação dos espíritos, a comunicabilidade. Vieram as mesas que começaram a girar, a se movimentar. Era a fase da chegada. Mas que nós estamos hoje numa terceira fase, que é a fase do entendimento. Agora é o momento de nos apropriarmos do saber espírita para a nossa transformação pessoal, para a nossa elevação de plano, a nossa espiritualização. Então nós necessitamos agora compreender para viver. Não é a busca de um conhecimento exterior, mas adquirir, através do estudo, a melhor compreensão da vida, da existência. Por isso a importância do estudo. Emmanuel diz, inclusive, que são fases, são períodos.
E que, como uma fase ou um período, um se mistura com o outro. Não são momentos estanques. Então, nós vamos ver pessoas que ainda estão na fase do aviso. E a gente verifica ainda a mediunidade na Terra, praticada por muitas pessoas, tateando, e as pessoas com ausência de conhecimento, interpretando a vida espiritual segundo a sua condição. Outros ainda estão na fase da chegada, que é a fase do fenômeno, estão muito mais ligados à observação do evento espírita, do fato espírita, muitas vezes por curiosidade. E aqueles outros que já estão na fase do entendimento, daqueles que já compreenderam a necessidade de saber e se transformar. Mas são períodos, por isso a gente vê ainda na Terra a mediunidade sendo utilizada de diversas formas, porque o Espiritismo não criou a mediunidade, mas ele veio para espiritualizar tudo o que é humano. E essa deve ser a nossa preocupação em termos de mediunidade. Porque Emmanuel ainda coloca que o fenômeno espírita, o fenômeno mediúnico, dentro do conceito de doutrina espírita, está em último lugar. É interessante ele dizer isso, porque é uma doutrina que começou aparentemente com o fenômeno. As mesas que movimentavam, a análise de Kardec, da observação mediúnica. Mas Emmanuel, na esteira do pensamento de Allan Kardec, coloca que, na verdade, o mais importante hoje não é propriamente o fenômeno, que essa é uma fase que necessita passar. E é muito interessante porque o fenômeno, assim definido, é a ação de um espírito sobre a matéria. Fenômeno mediúnico, em essência, é a ação de um espírito sobre a matéria. Por isso a gente os percebe. Por isso eles têm condição de se manifestar. Então, se nós considerarmos que o fenômeno é um resultado material de um evento, de uma ação, de um ser inteligente, nós vamos notar que o fenômeno mediúnico é a materialização daquilo que é espiritual. E em assim sendo, todas as ações ligadas ao fenômeno são materialistas. Por incrível que pareça, mas pela própria definição. Então, quando nós focamos muito a nossa atenção no fenômeno, nós estamos sendo materialistas. E não espiritualistas, porque nós precisamos espiritualizar o que é humano. Porque o fenômeno é necessário nessa fase evolutiva que nós estamos. Porque ele nos desperta. Mas os espíritos mostram que são fases, que nós precisamos atravessar esse período fenomênico para chegar à fase mais elevada. Então nós vamos ver que quando nós focamos as nossas ações puramente em fenômeno mediúnico, estamos sendo materialistas e não espiritualizados. Porque simplesmente é uma preocupação ou uma ocorrência com fatos materiais e não espirituais. Então, com isso, nós vamos observar, inclusive, que existem trabalhadores que estão crentes, que estão fazendo uma ação espiritual porque lidam com os espíritos. Mas lidar com os espíritos não é a essência, senão o aprendizado dessa convivência com os espíritos. Esse é um grande desafio, a compreensão desse elemento de espiritualização decorrente do estudo.
Um outro desafio que nós identificamos em termos de mediunidade é que ainda é muito comum aquela ideia de que médiums são aqueles que produzem fenômenos chamados de ostensivos. O vidente, o psicógrafo, o psicofônico, o médium de desdobramento. Então a gente sempre pensa na mediunidade ligada a esse fenômeno. E algumas pessoas é que detêm essa possibilidade. Mas Kardec, quando define mediunidade, ele diz o seguinte: todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium. Mas essa ideia ainda não é comum no movimento espírita. E eu acredito que o movimento espírita vai dar um grande passo, um grande avanço, quando a gente compreender na totalidade o que Kardec quis dizer com essa frase. Que todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium. Esta questão, essa questão, o item 159 de O Livro dos Médiuns, está ligada a uma outra questão de O Livro dos Espíritos. A questão 459 de O Livro dos Espíritos, que é uma pergunta objetiva, curta, e de uma resposta também curta, que a gente praticamente decora. Logo de início. Por que Kardec pergunta aos espíritos se eles são capazes de nos influenciar? Lembram da pergunta? Qual é a resposta? Influenciam muito mais do que nós imaginamos. O comum são eles nos dirigirem. Então a gente lê essa questão, a resposta, aceita, mas pula a questão e segue adiante. Mas nós precisamos entender o que os espíritos quiseram dizer a Kardec. E para que a gente alcance o entendimento dessa resposta, a questão da influência, nós teríamos que perguntar como os espíritos conseguem nos influenciar. Segundo, quem está me influenciando? E terceiro, por quê? Por que está me influenciando? Porque ali está dizendo que o comum são eles nos dirigirem, e isso é muito sério. Alguém está me dirigindo, e eu não estou percebendo. Por que essa pessoa está me dirigindo? Porque é um espírito, é uma pessoa. Qual o interesse na minha existência? Então eu estou sendo teleguiado? Muitas vezes hipnotizado? Porque Ivone do Amaral Pereira diz isso, que muitas pessoas são hipnotizadas na madrugada e passam o dia em gravíssimas perturbações, porque a hipnose é decorrente de ação de espíritos inferiores. Muitos vão ao suicídio nesse estado de inconsciência. E Kardec ali tem a revelação de um estado de inconsciência. Não é de consciência. Quando a resposta é, influenciam mais do que imaginam. O comum são eles nos dirigirem. Então, é um estado de inconsciência da realidade espiritual. Porque eu não estou vendo, mas está tendo uma ação. Como é possível os espíritos nos influenciarem? A questão 459 está ligada ao item 159, porque Kardec era muito cuidadoso com relação às palavras. Ele não usava a palavra com sentido duplo. Ele tinha a máxima preocupação, porque ele era um cientista. Então a palavra influência da 459 está ligada à palavra influência do item 159 do Livro dos Médiuns. Ou seja, só é possível a influência dos espíritos porque a nossa mente se expande
além do corpo físico, para se conectar com outras mentes. A esse processo de comunicação psíquica dá-se o nome de mediunidade. Porque mediunidade é uma possibilidade psíquica humana de percepção da dimensão espiritual. Então, mediunidade, por definição, não quer dizer que é a produção de um fenômeno ostensivo, mas a possibilidade de uma percepção além dos 5 sentidos físicos. Daí porque, quando os espíritos mostram a Kardec que nós todos temos uma percepção comum, natural, da dimensão espiritual, ele passa a utilizar a expressão faculdade mediúnica, sentido mediúnico, sentido espiritual. Nós temos um 6º sentido, o sentido mediúnico. Porque nós não estamos com o pensamento preso dentro da caixa craniana. Nosso pensamento entra em contato com outros pensamentos. É por isso que os espíritos nos influenciam. Porque se não houvesse esse contato mental, não haveria influência. Daí nós vamos concluir, como ele diz, todo aquele que sente influência é por esse fato médio. Então o ser humano é um ser mediúnico por natureza. Nós temos uma mente mediúnica. Nós temos um sentido ao lado dos demais sentidos, ver, ouvir, falar. Assim como a gente fala sentido auditivo, ou faculdade auditiva, ou capacidade auditiva, nós temos a capacidade mediúnica. Nós temos a faculdade mediúnica. Mas é interessante, porque as pessoas, quando você pergunta se elas compreendem e concordam com a 459 de O Livro dos Espíritos, que eles nos influenciam, não há ninguém praticamente que discorde dessa resposta. Mas se você pergunta para a mesma pessoa se ela se considera médium, ela diz não. Eu sou uma porta. Já ouviram essa expressão, né? Eu sou uma pedra, eu não vejo nada, eu não sinto nada. Não é assim? Muita gente fala assim. Pois é, são os mais iludidos na vida. Porque não percebem. E nós precisamos sair dessa inconsciência para entrarmos numa lucidez perceptiva. E somente entendendo como funciona a mente. É por isso que o Livro dos Médiuns é o maior tratado que existe da psique humana e não de fenômeno. Porque o estudo do fenômeno no Livro dos Médiuns é a análise das possibilidades mediúnicas e não da mediunidade. Porque a mediunidade é a faculdade. E Kardec estuda a faculdade no Livro dos Médiuns. E também as expressões mediúnicas. Por isso, é um estudo da mente, da alma humana. O grande avanço no movimento espírita é quando nós passarmos a dizer eu médium, e não ele médium. E temos que considerar que nós estamos mergulhados no mundo espiritual. Aliás, a expressão mundo material, mundo espiritual, também precisa ser bem entendido como a questão da palavra mediunidade. Porque não existe mundo espiritual, não existe mundo material, existe um mundo só, com dimensões vibracionais diferentes. Porque quando a gente fala mundo espiritual, ele está longe, né? Como a gente fala os espíritos, o mundo espiritual, é totalmente distante da gente. Não é.
Porque nós estamos mergulhados no mundo espiritual. Onde é o mundo espiritual? Onde estão os espíritos, não é? E onde estão os espíritos? Espalhados em todo o universo, segundo Kardec. Então aqui tem espírito. Se aqui tem espírito, aqui é o mundo espiritual, ou a dimensão espiritual. Kardec tem uma expressão, ele diz que os espíritos estão nos acotovelando. Ou seja, estão muito próximos, mostrando que nós estamos vivendo ao mesmo tempo em duas dimensões. A dimensão material e a dimensão espiritual. O que fez com que Chico Xavier utilizasse uma expressão, a partir da lição de Herculano Pires. Nós somos seres interexistenciais. Nós existimos em duas dimensões ao mesmo tempo. Porque o corpo físico está na dimensão material, mas a nossa mente oscila entre a dimensão material e a dimensão espiritual. Nós estamos dentro da dimensão espiritual. Se você tem dúvida, você desencarna agora que você vai ver onde você está. Isso é didático, por favor, ninguém faça isso. É um exemplo. Porque se a gente se afasta do corpo, nós estamos na dimensão espiritual. Todas as noites nós vivemos a dimensão espiritual. Porque ninguém fica no corpo físico quando dorme, segundo os espíritos. Nós nos afastamos. Então, quando a gente se afasta, nós estamos na dimensão espiritual. Tem gente que morre de medo de ver espírito. Uma senhora chegou para mim e disse isso. Eu morro de medo de ver espírito. Com mais de 70 anos, uma senhora muito simpática. Por quê? Porque eu vi um espírito no meu quarto, uma vez, quando eu tinha 12 anos de idade. Eu nunca apaguei a luz do meu quarto, a da minha vida inteira com a luz acesa. Eu falei, a senhora perdeu tempo. O espírito está pouco preocupado se tem luz ou se não tem, porque isso não afeta o espírito. A dimensão é diferente. A senhora não viu mais porque ele não quis. Aí que ela ficou pálida mesmo. Mas a gente vê espírito todos os dias. Eu provo para você que você vê espírito todo dia. Alguém aqui já sonhou com alguém que já morreu? Pois é um espírito que você estava vendo. Alguém aqui já sonhou com alguém vivo? Como você estava fora do corpo, andando fora do corpo, vocês dois lá batendo papo. Sobre o quê? Aliás, André Luiz é muito específico nesse sentido. Quando a gente dorme, a gente vai para os lugares de nosso interesse. O estudioso vai buscar o estudo. O trabalhador vai buscar o trabalho. Mas o vicioso vai buscar o vício. Então nós somos atraídos para os ambientes de nossa predileção. Então a gente vive a dimensão espiritual também ainda encarnados. Por isso os espíritos dizem que o sonho, que é essa lembrança da vivência extracorpórea, é um ensaio para a nossa vida verdadeira. Por quê? Porque é a vida espiritual que nós estamos vivendo. Tem gente que vive mais de lá do que de cá. É quem dorme muito. Já percebeu? Ou seja, ele fica mais na dimensão espiritual do que na dimensão física. Exatamente por causa da nossa possibilidade de vivência dupla. E nesse processo nós estamos em contato contínuo com os espíritos. Os espíritos estão em todos os lugares. Dentro da nossa casa, na nossa cozinha, no nosso quarto. O problema não é ter espírito dentro de casa, é que espírito tem dentro da casa da gente. Eu falava isso no programa Estudando o Livro dos Médiuns, nesse dia, desse capítulo. Terminei o programa, o telefone tocou. Uma pessoa muito nervosa do outro lado, uma amiga minha, muito simpática. Ela falou, Jacobson, você quer me matar? Eu falei, ainda não tive essa vontade até hoje.
Perguntei, por quê? Porque você falou que tem espírito dentro da minha casa. Eu falei, está em todo lugar, não é só na casa da senhora, não. Pois é, mas eu moro sozinha, você sabe disso. Então eu fiquei olhando para um lado, olhando para o outro, imaginando, está cheio de espírito. Foi o que eu disse, o problema não é ter espírito, é que tipo de espírito tem da casa da senhora. Porque Allan Kardec diz que tem 3 categorias de espíritos que nos acompanham no Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 28, no item prece para os espíritos protetores e anjos de guarda. Ele diz que tem um espírito protetor nosso, que é sempre um espírito elevado, que acompanha a nossa encarnação, desde o berço até o túmulo. Existem os espíritos que Kardec chama de familiares. Os espíritos familiares são aqueles espíritos tão evoluídos quanto o anjo de guarda, mas que são amigos nossos, são familiares, são próximos de nós. Podem ser da mesma família ou não. Não é essa palavra família nesse sentido comum nosso, mas espíritos de nossa, que tem uma ligação conosco. Ele usa a palavra familiar para separar a terceira categoria, que são os espíritos afins. São aqueles que são simpáticos a nós, ligados a nós por vínculos de simpatia. Então nós temos os mentores, nós temos espíritos familiares e temos a terceira categoria, que é a problemática. Por quê? Porque são os nossos afins. Quem são os nossos afins? São aqueles que gostam do que a gente gosta, que faz o que a gente faz. Então, é muito fácil saber que tipo de espírito está me acompanhando. Basta eu analisar a minha conduta, os meus pensamentos. Poderão ser espíritos elevados ou espíritos inferiores, dependendo da minha condição psíquica. Dos meus desejos mais íntimos, são os afins. Então, nós temos 2 categorias de espíritos elevados que fatalmente estão nos acompanhando. E a terceira categoria, que são os que a gente convida para conviver conosco. Porque os outros são ligados por laços muito mais profundos. Daí a gente vai respondendo as 3 questões. Por que os espíritos são capazes de nos influenciar? Porque somos médiuns. Quem está nos influenciando? Exatamente essa categoria de espíritos que nós atraímos para junto de nós. E por quê? Os espíritos elevados, para nos estimular ao bem. Os inferiores, da maioria da condição de nós todos que vivemos aqui no planeta, para estimular as nossas tendências, porque são convidados nossos. Então, estimulando os nossos desejos, eles se beneficiam da nossa convivência. Por isso, André Luiz usou uma expressão muito interessante para falar dessa relação perturbada que estabelecemos com os espíritos e que há um ganho, não é, energético para o espírito advindo de um desequilíbrio nosso, que ele chamou de vampirismo, que é a absorção de fluidos materializados nossos, de ectoplasma, densos, que são absorvidos por esses espíritos. E ele usa essa imagem, vampirização, porque estão absorvendo energia desequilibrada que nós criamos em função de nossa conduta, do nosso pensamento, alterando a natureza dos nossos fluidos corporais. Então, esses são os espíritos que nos acompanham. Daí porque nós necessitamos compreender a nossa mente, para que a gente saia da ilusão de que tem alguém me dominando e eu passe a assumir as minhas próprias responsabilidades, a caminhar com os meus próprios pés. Porque, na verdade,
esta faixa de inconsciência, o comum são eles vos dirigirem, ela é perigosa. E nós precisamos nos despertar. Chico Xavier, numa entrevista na década de 50, já comentava que a cada manhã, ao acordar, ele vestia o seu uniforme de trabalho, o corpo físico, para viver a vida menor. Porque com os benfeitores espirituais, na dimensão, ele vivia a vida maior. Nós todos, pela manhã, vestimos o nosso uniforme de trabalho. Então a gente começa, assim, a perceber melhor a existência que nós temos. Quem somos? E a nossa possibilidade de comunicação permanente com os espíritos, que ocorre pela intuição e pela inspiração. Aliás, a gente usa muito a expressão médium ostensivo para dizer do psicógrafo, do psicofônico, não é assim? Esses fenômenos que a gente chama de fenômenos patentes. Mas lembremos que Kardec, quando estuda a psicografia, ele coloca a psicografia intuitiva como fenômeno ostensivo. Porque em muitas ocasiões a intuição é extremamente clara. A pessoa percebe nitidamente a ideia que lhe chega. Mostrando que a intuição também é um fenômeno ostensivo. O problema é que a gente não presta atenção, porque ele nos acompanha continuamente. Então nós temos muito mais fenômenos ostensivos do que a gente imagina, se nós computarmos aí a intuição. E a inspiração, por ser um grau mais sutil. Mas que todos nós somos intuitivos, todos nós temos a inspiração. Precisamos começar a prestar atenção no pensamento, para identificar a natureza de convites psíquicos que nós estamos emitindo e o grau de companhias espirituais que passam a conviver conosco, para mudarmos essa realidade da ausência de percepção. Porque os benfeitores espirituais, o espírito protetor, os familiares, eles não nos dominam. Eles nos intuem, eles nos inspiram. Quem nos domina são espíritos inferiores. Por quê? Pela definição do fenômeno obsessão. A obsessão é o domínio de uma mente sobre a outra. Só existe obsessão quando existe domínio. Então ali está revelando a faixa da obsessão. A obsessão é uma realidade de planetas inferiores como o nosso. Em planetas superiores não existe mais a obsessão. Por quê? Porque é uma relação adoecida que se tem com a dimensão espiritual. E o espírito Emmanuel, no livro Mediunidade e Sintonia, ele tem para mim a mais extraordinária definição de faculdade mediúnica. É um livro singelo, foi publicado depois das grandes obras de André Luiz, do próprio Emmanuel. Então é um livro pequenininho, mas é um livro síntese. É nesse livro que ele fala que o fenômeno está em último lugar. E ele dá a seguinte definição para mediunidade. Mediunidade é força mental, talento criativo da alma, capacidade de comunicação e de interpretação do espírito e imã no próprio ser. Então ele diz que mediunidade é força mental, talento criativo, capacidade de comunicação, de interpretação e imã. Ele dá 5 funções
para a faculdade mediúnica. E a gente pensa que é uma só, que é o transe, a psicografia, a psicofonia, é a comunicação. Ele coloca 5 funções. E quando a gente começa a dissecar essa definição dele, o que é a força mental? O que a força mental faz? A força mental nossa, ela, dentre outras funções, estabelece o comando do nosso próprio corpo. Porque como é que nosso corpo funciona? A partir do comando da nossa mente espiritual, porque nós somos espíritos. Quando nós nos afastarmos do corpo totalmente, pela desencarnação, o corpo morre. O que dá vitalidade para o corpo é o espírito. Então, quem pensa é o espírito. E o espírito comanda o corpo de forma voluntária e de forma involuntária. Voluntária é falar, movimentar, caminhar. Involuntário são os sistemas fisiológicos do corpo, simpático, parasimpático, batimento cardíaco, a respiração, o metabolismo corporal. Esse funcionamento autônomo do nosso corpo é dado também pelo espírito que está comandando o corpo. Isso é força mental. E é interessante o que Allan Kardec diz quando ele define que fenômeno mediúnico é a ação de um espírito sobre a matéria. Ele vai nos mostrar que o primeiro evento de ação de um espírito sobre a matéria é a encarnação. Concorda? Não é um espírito comandando a matéria? Isso é fenômeno mediúnico. Então aí a gente começa a alargar as vistas e ampliar o conceito de mediunidade. A vida no corpo físico é um evento mediúnico. É um fato mediúnico. Porque é a ação de um espírito sobre a matéria. Mostrando que nós somos seres mediúnicos por natureza. E vivemos de eventos mediúnicos sucessivos. Então, mediunidade é muito mais do que se pensa. Porque é a própria dinâmica da vida. Veja que o espírito comanda o perispírito. Perispírito é matéria. Não esqueçamos disso, na outra dimensão. Ainda no mundo espiritual continua existindo mediunidade. Por quê? Porque ainda é um espírito atuando sobre a matéria, o perispírito. Por isso os espíritos disseram a Kardec que a mediunidade ela é orgânica. Porque é o comando do organismo. E ela se expressa no corpo físico. É um sentido, ao lado dos demais sentidos. E que mais tarde André Luiz vai colocar na glândula epifisária, ou pineal, a sede da mediunidade. Mas é talento criativo da alma, que é uma outra percepção que nós precisamos desenvolver, que é a capacidade psíquica humana de alteração dos fluidos do ambiente, que Kardec estuda tão bem no capítulo Fluidos do livro A Gênese. Os ambientes são carregados de fluido. O fluido se expressa em todo o universo. O fluido cósmico universal. E que às vezes a pessoa tenta entender o que é o fluido cósmico universal através das palavras. Fluido, algo que flui. Cósmico, além do físico. Universal, porque se espalha pelo universo. Mas na verdade assim você não vai chegar na definição. Porque os espíritos não encontraram palavras para descrever esse estado primordial de matéria. Não tem definição. Porque não tem ponto de comparação. Nada. Kardec pergunta o que poderia mais se aproximar. Na época, no século XIX, os espíritos disseram assim, é o fluido elétrico. Que era muito sutil. Mas está muito longe
do que realmente é o fluido cósmico universal. Então a gente intui fluido cósmico universal, porque não tem ponto de comparação. Então o fluido cósmico universal é um nome, como você tem um nome, eu tenho um nome, ele tem esse nome, para definir esse estado de matéria. E nós alteramos esse fluido cósmico pelo nosso pensamento, que se fotografa no fluido, é a expressão usada na Gênese. Mas mais tarde André Luiz vai dizer, não é uma fotografia, não é algo estático, é algo vivo. Se você imagina uma viagem, as cenas da viagem surgem em torno de você. Pegar a chave de um carro, entrar num carro, a estrada, ou comprar uma passagem. Enquanto você estiver pensando na viagem, as cenas da viagem estarão aparecendo em torno de você, numa região do nosso corpo, que é uma expansão perispiritual, é uma atmosfera que nos envolve, fluídica, que André Luiz chamou de aura. É aí que os espíritos assistem às cenas da nossa vida. E é por isso que nós os atraímos, porque eles enxergam. Só que essas imagens mentais, elas são carregadas de vitalidade e força magnética. E que interagem conosco. Se uma pessoa pensa no crime, as cenas do crime se sucedem em torno dele. E os espíritos enxergam. Mas e se a pessoa não cometeu o crime? No momento em que ela deixar de pensar, desaparece. Mas tudo que nós pensamos cria vida em torno de nós. E é por isso que os espíritos nos acompanham. Daí porque é uma bênção estar encarnado, hein? Porque os senhores imaginem você numa praça pública e todo mundo vê nas cenas do seu pensamento. Talvez alguns não gostariam muito dessa imagem. Mas ela acontece na dimensão espiritual. Não fica oculto. Porque aqui o pensamento é algo abstrato. Na dimensão espiritual, o pensamento é concreto. Porque pensamento, segundo Emmanuel, é matéria. Então, nós alteramos a natureza dos fluidos, de acordo com o nosso pensamento. Podemos criar fluidos positivos, que causam saúde, ou negativos, que causam doença. A gente altera a qualidade dos fluidos. Então, a partir daí, a gente começa a perceber que a gente vive no ambiente fluídico criado por nós mesmos, que será elevado ou inferior, de acordo com o teor dos pensamentos. E nós percebemos isso, todos nós, pela nossa capacidade mediúnica, psicométrica. Porque a psicometria é uma faculdade mediúnica, uma expressão mediúnica comum a todas as pessoas. Quem nunca sentiu um bem-estar entrando num lugar de calma, de oração? Quem nunca sentiu um mal-estar entrando num ambiente desagradável, de briga, de violência, que houve um crime? Ou sentiu um mal-estar diante de uma pessoa, ou bem-estar diante da pessoa? Essa é uma leitura do fluido que a gente faz. Essa capacidade de leitura do fluido é a psicometria. Então nós entramos em contato com a dimensão espiritual de duas formas. Captando o pensamento dos espíritos ou fazendo a leitura dos fluidos. E tudo nos afeta. Porque segundo Kardec, estar no ambiente carregado de fluidos negativos, nós os assimilamos. Porque o nosso corpo perispiritual é fluídico, da mesma matéria. Então absorve, assim como absorve os bons fluidos. Em tese, então, nós podemos entrar num ambiente negativo e nos contaminar com o ambiente negativo. Porque a gente absorve. E aí você sintoniza. Daí porque nós tomamos muito cuidado com o lugar que se frequenta.
por causa da natureza dos fluidos do lugar. Então a nossa casa vai ter os fluidos adequados ao nosso tipo de pensamento. Por isso nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente fala e faz dentro de casa. André Luiz diz que até a nossa voz fica gravada no ambiente, ela não se perde. Então as nossas imagens mentais vão ficando, aquilo que a gente pensa continuamente vai ficando materializado. E aí o nosso ambiente doméstico, daí a pouco, está péssimo. Por quê? Por ausência de pensamentos elevados. Excesso de imagens mentais negativas, muita briga, muita discussão, muita revolta, ausência de perdão, o ódio. Mas isso existe enquanto a gente estiver pensando. No momento em que você deixa de pensar, isso desaparece. Agora, os senhores imaginem a beleza que é a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. A lembrança do Cristo. As palavras de consolo, de orientação. A gente muda o ambiente doméstico. E mudando a natureza dos fluidos, nós assimilamos os bons fluidos. Por isso, uma pessoa que ora dentro do lar causa uma grande modificação nos fluidos do ambiente do lar. Mas a gente precisa orar todos os dias. Meditar todos os dias. Uma vez por semana é a reunião da família em torno do Evangelho, chamado culto do Evangelho no lar, ou o estudo do Evangelho no lar. Mas cada um daqueles que vivem dentro de casa deve aprender a ler o Evangelho, a estudar uma página positiva, a pensar no bem. Aí o ambiente doméstico vai se modificando. E nós vamos melhorando as nossas relações com a dimensão espiritual. O capítulo Bem-aventurados os aflitos é um capítulo do Evangelho que tanto serve para encarnado quanto desencarnado. Tem hora que a gente lê o capítulo e fala assim, nossa, mas isso aqui não tem nada a ver comigo, mas tem com quem está convivendo com você. E você não precisa ler em voz alta, porque a linguagem universal dos Espíritos é o pensamento. Eles estão captando o pensamento, às vezes achando que está ouvindo, mas na verdade é o pensamento que está sendo assimilado. Por isso a leitura singela que a gente faz tem tanta repercussão. Isso é talento criativo da alma. É mediunidade exercida todos os dias. Capacidade de comunicação. Alguém aqui tem dúvida da eficácia da prece? Se você estuda a doutrina, você vai ver que toda oração tem uma resposta, mesmo que seja o silêncio. Por que a gente tem certeza da eficácia da prece? Porque a gente estudou. Mas é um sentimento tão natural no ser humano que mesmo quem não estuda faz uma oração. Oração é comunicação. Então, quando você faz uma prece, você está buscando uma comunicação com Deus, com Jesus, e a gente tem certeza que vai comunicar. A certeza da eficácia da prece. É a capacidade de comunicação do ser humano. Então vejam, meus irmãos, nós somos muito mais médiuns fora da reunião mediúnica do que dentro da reunião mediúnica. Estamos exercitando a faculdade mediúnica continuamente. E de interpretação, aí entra o fenômeno, quando a gente capta o pensamento e fala. Nas reuniões mediúnicas isso é ostensivo. No dia a dia é mais sutil, embora, como eu disse, alguns fenômenos intuitivos são muito claros. Mas é aqui na interpretação é que nós temos o fenômeno de transmissão de uma mensagem mediúnica, que a mensagem ela chega à mente do médium e o médium fala, ele interpreta o pensamento do espírito. Então, dentre as funções, apenas uma é fenomênica, nesse sentido
de produção mediúnica, de reunião mediúnica. E imã no próprio ser é aquilo que eu expliquei. A gente cria as imagens mentais e atrai os espíritos. Abrindo a nossa visão para o que é realmente mediunidade e a importância do aprendizado, do controle dos pensamentos e das emoções, a fim de que a gente estabeleça relações equilibradas com a dimensão espiritual e não adoecidas, como normalmente acontece, obsessivas. Aliás, obsessão é um fenômeno que foi estudado por Allan Kardec, que se refere ao domínio de uma mente sobre outra, que também é um grande desafio à compreensão do que é realmente a obsessão. A gente muitas vezes cria uma pecha, o obsessor. A gente nomina espíritos em grande sofrimento de obsessor. A palavra obsessão define um fenômeno. A palavra obsessor define um estado psíquico de domínio mental. Então a gente sempre pensa no espírito que domina, né? Mas André Luiz, no livro Missionários da Luz, revela um fato muito interessante. Eles visitam a casa de uma senhora, o André Luiz e o mentor, e vê o marido desencarnado da senhora que estava ali, em estado de grande sofrimento, saudade imensa, e o marido sentado na mesma cadeira que tinha o hábito de sentar quando encarnado, completamente perturbado. Não sabia que tinha desencarnado. Não tinha consciência. E André Luiz então faz uma pergunta interessante. Por que os benfeitores espirituais não afastam os obsessores de nós? E o mentor disse a ele, mas nós já tomamos essa providência. Mas pense bem, como é que eu entro na casa de uma pessoa e não gosto da visita da pessoa que ela convidou? Eu não gosto da visita dela. Eu tenho direito de mandar a visita dela embora? O espírito inferior é um convidado. Nós não sabemos os vínculos. Mas, nesse caso específico, nós tomamos essa providência, afastamos essa pobre alma sofredora desse lar. A viúva entrou numa depressão tão grande, num sofrimento tão grande, que ela atraiu de volta o marido para dentro de casa. E o dominava, porque é uma mente mais fraca. Estava perturbado. Ela é a obsessora do marido. Porque ela domina o marido desencarnado. Ainda bem que isso só acontece depois que a gente morre, né? Ela domina o marido desencarnado. Que eu vi que houve um certo movimento aí no auditório. Ela era obsessora. Mas as nossas esposas não nos dominam, elas nos orientam. Né? É diferente, não é assim? E eu que eu diga, tenho uma esposa e 3 filhas. Então, sou um feminista de carteirinha. Então, nós precisamos deixar essa pecha, o obsessor. Porque ela, na verdade, era uma alma transtornada numa convivência adoecida. O fenômeno, o estado mental. Ela não era um obsessor, é uma alma em sofrimento também. Ela estava na condição de domínio mental, estava no status obsessivo. Veja, numa outra circunstância, 2 amigos. Não existe vínculo mais profundo do que a amizade. Às vezes acompanha além de uma encarnação. E imagine 2 amigos caminhando no crime. São amigos. Um gosta de estar ao lado do outro.
Ambos desencarnam. Um reencarna. E o que reencarnou vai ter a companhia de quem? Do amigo, porque ele sente bem do lado do amigo. Imã no próprio ser. A gente atrai as amizades. Mas o encarnado resolve mudar de pensamento, quer deixar o crime. Mas o desencarnado não é obrigado a pensar do mesmo jeito. E aí, então, o encarnado quer mudar o pensamento, o desencarnado não. E a gente, então, rotula o amigo da noite para o dia de obsessor. Olha que injustiça. Até ontem era amigo. Enquanto pensava igual. No momento em que passou a pensar diferente, aí ele é obsessor. Por isso a gente não deve rotular espíritos de obsessores, mas estudar o fenômeno, entender o estado mental, obsessão, que pode nos atingir a todos. E ninguém gostaria, em sã consciência, de ser chamado de obsessor. Mas nós podemos estabelecer no ciúme, no ódio, na mágoa, um status obsessivo. Foi por isso que Chico Xavier traz um evento, uma história que eu considero ícone de referência. De tudo aquilo que ele fazia, realmente tinha um tom altamente sublimado e inovador. Inovador. Porque Chico estava numa rua conversando com amigos. E chega uma senhora muito desequilibrada. E disse assim: Chico, tem um espírito ligado em mim, Chico. Tira ele de mim, Chico. E o Chico, na sua sabedoria mineira, virou para ela e disse: tirar para quê, minha filha? Vamos evangelizar ele e nós todos juntos. Vamos evangelizar ele e nós todos juntos. Chico abre um capítulo novo no estudo da obsessão. Porque aí ele mostra que a desobsessão não é afastamento, é transformação psíquica. E quando a gente se transforma psiquicamente, a gente não afasta, a gente aproxima. Porque desaparece o ódio, desaparece o motivo do afastamento. A gente se aproxima. Desobsessão é reaproximação. Então por que na reunião mediúnica os espíritos são afastados? Em benefício do sofredor. Até que ele se reequilibre psiquicamente e depois volta para conviver, para transformar o ódio em amor. E aí nasce como filho, como filha, na condição de marido, de mulher. O inimigo do passado. Por isso é que é transformação psíquica. Tirar para quê? Vamos evangelizar ele e nós todos. Se aquela senhora chegasse para mim, eu faria o seguinte: me dá seu nome, seu endereço. Quarta-feira, 20 horas, a senhora vai no céu, não vou arrancar esse espírito da senhora. Porque ele é um obsessor. Ele não é um obsessor. Nós não sabemos a ligação. Quem foi esse espírito? Quem será esse espírito? E a gente julga. Que é outra cultura de afastamento de influências que a gente precisa rever no movimento espírita, tirar espírito das pessoas. Porque muita gente chega no centro espírita, não compreende, alguém diz: ó, tem um espírito aí te perturbando. Vai no centro que eles vão tirar esse espírito da senhora, do senhor. E nasce essa cultura de tirar espírito. Quando, na verdade, a desobsessão não é isso. E muita gente busca a cura no centro, seja por perseguições espirituais ou por doenças físicas, não é para ter uma vida renovada. É para continuar na mesma vida que tinha antes. E os espíritos, se assim agissem, eles estariam endossando o erro. E eles não endossam o erro. A cura é uma oportunidade que a pessoa recebe. Se ela não aproveitar, ela perde a oportunidade. Mas toda intervenção espiritual na nossa vida é para mudar a nossa vida.
mudar o jeito de enxergar para nos espiritualizar e não para manter a gente na mesma condição de antes. Porque isso seria, como disse, o endosso do erro. Por isso, são os grandes desafios que a gente enfrenta na mediunidade. E nesse final, que nós vamos ter um breve intervalo e vamos para o debate, já tem gente olhando para mim ali, que eu já passei da hora. Mas eu não posso deixar de dizer o grande desafio colocado por Emmanuel na questão 410 do livro Consolador, quando pergunta a Emmanuel: onde o maior escolho do apostolado mediúnico? Essa pergunta é muito interessante. Qual o maior obstáculo para o apostolado? Então, existe um apostolado mediúnico? Pelo que se entende, sim. E é atingível, é o que se espera do médium. Que ele se torne um apóstolo, porque todo médium, agora falando dos ostensivos, reencarnou para ser uma carta viva do Evangelho de Jesus perante a humanidade, e não para ser correio de dois mundos. Mas para ser carta viva do Evangelho de Jesus. Por isso, Emmanuel diz do apostolado,